o elenco está mais equilibrado. Mas se você pegar time por time, os 11 titulares do Flamengo têm jogadores mais espetaculares do que os 11 titulares do Palmeiras. Quer prever um placar, Lofredo, para o clássico entre Flamengo e Vasco na quinta-feira no Maracanã? Acho que o Vasco vai ter uma dificuldade muito grande, porque já tem, é histórico, né? Não é só a questão da diferença de times. Acho que o Vasco vai ter um problema muito sério por conta disso que o Cereto falou, da qualidade dos jogadores do Flamengo, do 11. Acho que tem uns bons reservas também. Claro que você não vai substituir à mesma altura Arrascaeta e Everton Ribeiro, mas desde 2019 já ficou provado que dá para ganhar os campeonatos com um time titular, do goleiro ao antigo ponta esquerda, espetacular, e alguns reservas. Você não precisa ter 30 jogadores. Precisamos formar um super elenco. É bom, mas dá para fazer desse modo que o Flamengo faz. O Flamengo tem feito muito bem. E o Vasco ainda tem uma equipe que está em formação para tentar ser mediana. Então eu ficaria bastante surpreso se o Vasco conseguisse encarar o Flamengo. O Vasco que segue a preparação para o jogo contra o Flamengo. E para acabar com o jejum de vitórias no Clássico, que já vem desde 2017, os torcedores estão se inspirando em alguns craques do passado. No Vasco de todos os tempos, certos nomes não podem faltar. Cada um tem seu time perfeito. Meu time começa com um grande goleiro, Carlos Germano. Um zagueiro maravilhoso como Mauro Galvão. Felipe na lateral. No meio, Giovani, claro, Juninho Pernambucano. Com Pedrinho. Juninho Paulista. E o grande ataque, Edmundo, Romário e Roberto. Este é o Vasco dos sonhos. Todos esses jogadores citados estão na história do Vasco. Marcaram época. O Vasco de hoje está em reconstrução. A torcida ainda precisa conhecer e confiar nos reforços que chegaram. Mas, aos pouquinhos, o Marcelo Cabo se aproxima do time que ele considera ideal. A repetição é um indício. Contra o Flamengo, o treinador deve manter a equipe que venceu o Tombense pela Copa do Brasil. Isso traz muita confiança ao trabalho, isso nos dá a certeza que a gente está no caminho certo. Para quem ainda não se familiarizou, vale o campinho para mostrar. A defesa tem Lucão no gol, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca. No meio, Andrei, Galarza e Marquinhos Gabriel. No ataque, Gabriel Peck, Morato e Germán Cano. Essa aí é a espinha dorsal que a gente já está começando a desenhar para a sequência da temporada. Hoje a gente já tem os jogadores no estágio mais avançado físico e técnico. Então esse primeiro mês de trabalho ele valeu com uma avaliação de todo o contexto. Em breve, Vanderlei vai ganhar um lugar no time. O goleiro ainda não está regularizado e fica fora do clássico. É o jogo que define o que será do Vasco no estadual. Se perder, não terá chances de ir para a semifinal. Ontem, a Federação de Futebol do Rio adiou a partida de quarta para quinta a pedido do Flamengo. O Vasco não foi consultado. Em nota, criticou a decisão. O Flamengo fez esse pedido em função do jogo de domingo pela Supercopa e falou, puxa, para descansar mais meu time, posso jogar no dia seguinte? E a minha dúvida é, a nota do Vasco diz, decisão foi tomada pela FERJ a toda evidência, abre aspas, né, a toda evidência para favorecer um dos times envolvidos, no caso, o Flamengo. Daí eu pergunto, Lofredo, para favorecer ou para não prejudicar? Não, veja só, se isso tivesse sido combinado semana passada, não haveria o menor problema. Agora, tá todo mundo acostumado a jogar domingo e quarta-feira. E tá todo mundo acostumado a jogar domingo às 4 da tarde e depois quarta-feira à noite. Não tem nenhum problema. E com viagem. Isso se faz o tempo inteiro no futebol brasileiro. Então não é uma eventualidade, precisamos de um tempo a mais de descanso por conta disso. Não. Isso aí é algo que está dentro da normalidade do futebol brasileiro. Eu diria então que atualmente é algo até especial poder jogar no domingo de manhã e na quarta-feira à noite. Então não teria nenhum problema. Agora, se fosse combinado a semana passada, acho que o Vasco toparia. Só que o Vasco fez uma programação para jogar quarta. O Vasco jogou pela Copa do Brasil semana passada, fez uma viagem, não dispensou seus atletas, não deu folga para os seus atletas, porque previa um jogo na quarta. E aí depois a programação dele está toda certinha para o jogo da quarta-feira. Programação de treinos, descanso, treino tático, treino físico. E aí chega
2 dias antes. Não, peraí, não é na quarta, é na quinta. Obviamente que isso beneficia apenas uma equipe, que para o Vasco prejudica, porque há uma programação feita para uma data e ela é mudada para outra. Agora, e não aconteceu nada com o Flamengo. Se tivesse acontecido, o Flamengo perdeu um voo, atrasou um dia a sua preparação. Não houve nenhum acontecimento que justificasse o adiamento. É isso, o esporte de alto rendimento requer uma disciplina. O Vasco estava seguindo uma rotina e chamou a decisão, por não ter sido consultado, de uma arbitrariedade, Cereto. O mínimo de organização tem que haver num campeonato, né? Organizado por uma federação, envolvendo clubes importantes. Na medida em que uma parte não é consultada, tá tudo errado e denota uma bagunça gigantesca. E a gente tem visto muita bagunça durante esse início de campeonato estadual, né? Não só do Rio de Janeiro. Agora, para falar do clássico em si, a gente viu no final de semana que na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro, de que a frase clássico é clássico e vice-versa, ela é muito importante no futebol, né? Que ela, às vezes, resolve, porque só a questão técnica, ela não é fundamental. Outras coisas envolvem o clássico, a motivação, a camisa, bem a parecido, história. né? Era, de um lado, uma equipe estrelada entre os favoritos a títulos na temporada e um time de Série B, que é o mesmo caso de Flamengo e Vasco. Exato. Acho que tem uma diferença. Pois não, Lofredo. Eu acho que tem uma diferença. O histórico Cruzeiro e Atlético, ele mostra que o Cruzeiro em algumas dificuldades e o Atlético em algumas dificuldades, em alguns momentos de dificuldade, consegue superar o rival. E o histórico atual, Vasco e Flamengo, na atualidade, diria que nos últimos 20 anos a vantagem do Flamengo é muito grande em relação ao Vasco. Nos anos 80, quando o Flamengo tinha um super time, o Vasco também montou times extraordinários. Nos anos 90, então, não preciso nem falar, time campeão de Libertadores, campeão brasileiro, um time excepcional. Depois, o Vasco passou a ter muita dificuldade com o Flamengo. É a mesma diferença que você vê, Cereto? Você tinha falado, vejo uma diferença. Não, o time do Flamengo é muito melhor do que o Vasco, mas em campo é outra história, né? Clássico é clássico e vice-versa, como diria o filósofo contemporâneo Jardel. E com essa... Aliás, um beijo pro Jardel. Com essa poesia, você se despede do News de hoje. Está na hora de você tomar aquele cafezinho que eu não gosto. Quando você estiver aqui, a gente vai junto tomar um mate. Tô com saudade de você também, viu, Lisandra? Beijo. Beijo, saudade, Cereto. Beijo, Lofredo. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo grande. A gente segue, Cereto. A gente segue agora para falar com Cíntia Barlin, que hoje é o último dia de treinos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Granja Comari. Então, vou chamar a Cíntia para conversar com a gente. Bom dia, Cíntia. Vem cá, enquanto o Brasil está treinando aí, as adversárias da equipe nas Olimpíadas de Tóquio estão jogando. Como é que a técnica Pia está lidando com isso?